Olá, o meu nome é Lígia Rocha. Como sabem, eu e o Guilherme disponibilizamos na página da Iron Education um e-book com as nossas dicas na área da dentisteria ativa. Foi um sucesso. Dado o excelente feedback que recebemos da vossa parte e também algumas dúvidas tão pertinentes que nos chegaram, fizemos questão de dar esta aula online sobre a elevação da margem profunda para termos a oportunidade de vos esclarecer da melhor forma. Antes de começarmos, gostaríamos muito de vos agradecer essa interação e todo o interesse. É uma honra para nós saber que confiam na nossa experiência e conhecimento. No final da aula, caso tenham interesse, o Luís Caetano irá explicar-vos em que moldes funciona o nosso curso no Iron e como poderão fazer para garantirem uma vaga. Então, relativamente ao tema, margem profunda e agora, elevação da margem profunda em restaurações diretas e indiretas, vou falar um pouco da história e como surgiu este conceito. Então, a primeira vez que se abordou este tema foi em 1968, em que foi quando foi publicado o primeiro artigo precursor do conceito da elevação da margem profunda sobre a aplicação do amálgama para reposicionar a margem cervical supragengival. Em 1998, Didierice e Cipriani publicaram o primeiro artigo sobre a aplicação da resina composta para recolocar a margem cervical supragengival. E em 2012 foi quando houve o boom em que Pascal Mann batizou o conceito de recolocação da margem cervical supragengival como elevação de margem profunda, também conhecida como DME. Então, as lesões de cárie podem ser supra ou infragengival. E nestas últimas é que temos mais dificuldade, porque além de ser infragengival, pode ser supra, justa ou infraóssea. Então, relativamente a esta situação, podemos ter diferentes tipos de abordagem. Uma abordagem ortodôntica, cirúrgica e restauradora. A elevação da margem profunda encontra-se na abordagem restauradora, em que é mais conservadora que o aumento cirúrgico da coroa clínica e mais rápida que a extrusão ortodôntica. Então, quais são os problemas que podem surgir com o aumento cirúrgico da coroa clínica? Desconforto do paciente, hipersensibilidade, proporção desfavorável entre a coroa e a raiz, compromisso estético, risco da exposição da furca e concavidades dentárias e comprometimento periodontal. No entanto, então, como utilizar ou aplicar a elevação da margem profunda, esta caracteriza-se então como uma técnica conservadora, como eu já referi, para reparar defeitos infragengivais, como cárie ou até às vezes mesmo fratura, de forma a recolocar a margem da cavidade para supragengival. No entanto, tem contraindicações, como lesão de cárie apical à junção epitelial, distância do osso menor com 1,5 a 2 mm e paciente com maus hábitos de higiene oral. As limitações desta abordagem é a possibilidade de recidiva de lesões de cárie proximal, margens em dentina com maior risco de falha adesiva, colaboração do paciente na boa higienização dessa zona e competência do médico dentista e a sua respectiva técnica. Então, o objetivo da elevação da margem profunda é recolocar a margem profunda mais para coronal, como podemos ver neste esquema. Para isso, é fundamental termos um isolamento adequado, de preferência isolamento absoluto, porque se não for possível esta técnica, se não for possível realizar um isolamento absoluto, esta técnica não tem indicação. A aplicação de matrizes que permitam um perfeito selamento cervical entre a margem e a matriz é uma das chaves de sucesso. A aplicação do sistema adesivo ideal e aplicar a resina composta por incrementos. E o que está descrito na literatura é que para o sucesso destes casos, mais importante que a seleção do material é o operador e a técnica de execução. Então, relativamente ao isolamento absoluto, partilho convosco já esta dica que o ideal é primeiro isolar e depois remover o tecido cariado. Escolher sempre dicas de borracha de espessura média a grossa.
Relativamente às matrizes, todos temos na clínica, e normalmente é a primeira linha, porta-matriz Stoffel-Meyer ou Ivory com uma fita metálica. No entanto, já nos aconteceu a todos que se torna muito desafiante nestes casos, em que, quando nós aplicamos o porta-matriz com a fita matriz, das duas uma, ou conseguimos uma adaptação cervical e perdemos o ponto de contacto, ou conseguimos manter o ponto de contacto, mas não temos uma boa adaptação cervical. E então, o que é que nós podemos fazer para conseguir o melhor destes dois mundos? Então, realmente, a fita tradicional, a fita matriz tradicional, pode permitir um bom selamento, mas de todo um bom ponto de contacto. Então, o ideal é dividir em duas partes. A primeira, do aumento da elevação da margem profunda, e uma segunda fase, com uma matriz curva, devolver o ponto de contacto ao dente. Para trabalhar os 2 ou 3 milímetros apicais, ou cervicais neste caso, podemos usar uma matriz em forma de banana. Esta matriz caracteriza-se por criar um perfil expulsivo do terço cervical, como podem ver na fotografia, para poder elevar a margem profunda, mas tem como desvantagem a dificuldade de controlar a altura desse aumento. Quando é superior a 3,5 mm, dependendo do dente, obriga-nos no final da restauração a desgastar para ficar abaixo do ponto de contacto. Outra opção são as da Garrison, estas da Garrison, em que também tem uma configuração expulsiva. Repararem, é ligeiramente mais estreita na zona média da fita, que é a zona que vai ficar infragengival e que nos vai permitir que não ultrapassemos os 3 mm, e tem esta coloração azul que em cavidades tão profundas nós por vezes temos dificuldade em controlar a quantidade de material, e este contraste ajuda-nos a visualizar melhor a quantidade de material que nós colocamos na zona mais cervical. Outra opção que foi partilhada por estes autores é utilizar as matrizes banana e adaptá-las às matrizes da Garrison, em que podemos reduzir um pouco por cervical, em que vai permitir uma melhor introdução na zona subgengival, e em que as paredes remanescentes vestibular e lingual ou palatina, dependendo do dente, irão suportar e apoiar a matriz sem ser necessário utilizar cunhas. Caso não tenham possibilidade de adquirir quer as matrizes banana, quer as matrizes da Garrison, também podemos ter a versão low cost, que todos nós temos matrizes metálicas. Então escolher uma matriz metálica fina e estreita, em que vamos lhe dar esta dobra, e com um bornidor vai nos permitir criar uma matriz metálica com um perfil também divergente. Mas mesmo assim há situações que nós, com este tipo de técnica, não conseguimos solucionar quando as cavidades são mesmo infragengivais. Então, Pascal Mann, em 2021, publicou este artigo em que mostrou a técnica de matrix in a matrix, uma matriz dentro de uma matriz, em que adaptamos as matrizes em forma de banana, como podem ver no esquema, cortamos uma das pontas e arredondamos, e nos casos em que se verifica um gap entre a margem da cavidade e a matriz, colocamos ou inserimos a outra matriz entre a matriz e o dente. Mesmo assim, às vezes, quando tem uma curvatura, é difícil essa adaptação a 100%, podemos colocar com uma espátula fininha um bocadinho de fita Teflon para comprimir essa fita e conseguimos uma melhor adaptação cervical, para melhorar a nossa restauração, como nós podemos ver nesta fotografia. Relativamente ao procedimento restaurador, é importante então a aplicação do sistema adesivo e da resina. Quando se aplica o sistema adesivo, deve-se sempre aplicar um liner para
para proteger esse adesivo, principalmente quando usamos adesivos sem carga. Ora, qual o adesivo? Existe uma panóplia de produtos que nos faz questionar qual deles é o ideal. Então, o que está descrito na literatura, para nos ajudar a decidir qual dos sistemas adesivos nós vamos usar, a literatura descreve que o ideal é um adesivo universal com moléculas 10 MDP ou self-etch. No entanto, quando utilizamos estes adesivos, tem a vantagem de evitar um overetching da dentina, somente quando estamos a trabalhar em dentina radicular, mas é obrigatório fazer um resin coating após a aplicação deste adesivo. Também está descrito na literatura por Pascal Main que quando fazemos preparações em que vamos a posteriori fazer uma restauração indireta, devemos fazer o IDS, o selamento imediato da dentina. E nesse caso, o que está preconizado é usar o Optibond FA. Porquê? Porque é um total etch, mas que o passo 2, o adesivo, a resina hidrofóbica, tem carga, que acaba por proteger essa dentina. Quais são as vantagens do IDS? Efetivamente, uma dentina recém-cortada é o ideal para uma boa adesão, proteção contra a sensibilidade e contaminação bacteriana durante a fase provisória, a superfície da restauração fica mais lisa, relativamente à prova e cimentação definitiva é sem anestesia e tem compatibilidade com qualquer tipo de cimento dual quando estamos a falar em abordagem de restaurações indiretas. Relativamente à resina, então nós podemos elevar a margem profunda com resina fluida com carga ou então um mix dos dois, em que aplicamos um botãozinho de resina fluida e a seguir resina compactável, adaptamos e polimerizamos em conjunto. É importante também polimerizar sempre por camadas e em casos em que utilizamos resina micro ou nanohíbrida, devemos utilizá-la de uma forma pré-aquecida. Quando terminamos o procedimento restaurador, devemos sempre, depois da margem estar elevada, eliminar os excessos de resina composta e adesivo com uma lâmina 12, usar, por exemplo, tiras de lixo interproximais, passar o fio dentário para confirmar a ausência de excessos e fazer a repreparação das margens em esmalte no caso de restaurações indiretas. Fundamental, no final destes passos todos, fazer uma confirmação radiográfica para verificarmos a ausência de excessos ou gaps e principalmente antes de avançar para a preparação final e impressões de uma restauração indireta. Espero que tenham gostado. Este curso consegue aliar o melhor dos dois mundos, o suporte teórico de qualidade e dicas práticas para que consigas transpor toda a teoria para o teu dia-a-dia. Em 3 módulos, como podem verificar no flyer, vamos explicar o passo a passo e o nosso protocolo restaurador, tanto no setor anterior como no setor posterior, e também como delimitar a fronteira entre uma abordagem direta ou indireta. Com estas ferramentas, tenho a certeza que a tua confiança e a taxa de sucesso dos teus tratamentos serão significativamente superiores. Esta formação conta também, como podem ver, com 2 convidados de luxo, o Rodrigo Cavaco e o Luís Saraiva, que te vão dar uma perspectiva não só clínica, como também laboratorial, que te permite trabalhar em equipa. As inscrições abrem no sábado às 8 horas. Espero que tenham gostado. Até breve!